Jesus nos 5 sacrifícios do Antigo Testamento. O Holocausto. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazeis as vossas ofertas de gados, de rebanho ou de gado miúdo. Se as suas ofertas for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. Trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico capítulo 1, versículo 1 e 3. Os sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, o holocausto e oferta pelo pecado não os requerereis. Salmos 40, versículo 7. O sentido mais profundo da palavra sacrifício é dádiva, ou seja, um presente oferecido por amor a Deus. O holocausto era um sacrifício voluntário. Se a sua oferta for holocausto, o Senhor não quer nada forçado de nós. Ele quer que lhes oferecemos nosso sacrifício livremente. Na antiga aliança havia diferentes sacrifícios, mas o básico era o holocausto. A oferta era um macho sem defeito, o que significa que o Senhor podia trazer somente o melhor. O holocausto, em contraste com as outras ofertas, tinha que ser dedicado inteiro ao Senhor. Levítico 1:9 diz: e queimará tudo isso sobre o altar e o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Na entrega voluntária, inclinada, portanto, a entrega completa. Quando a entrega ao Senhor não é mais completa, ela já é forçada. Não sendo mais voluntário, essa espontaneidade é a característica básica do principal sacrifício que Deus quer de nós. Chamar a atenção que o holocausto não se refere, em primeiro lugar, à questão do pecado e da expiação. Pelo contrário, ele responde a pergunta maior e definitiva de Deus através do Senhor Jesus a nós: tu me amas? Quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, a questão não era o perdão dos seus pecados, mas tratava-se de uma pergunta do coração de Deus a ele: amas-me acima de tudo? Por isso o Senhor lhe diz: oferecei ali em holocausto. Gênesis 22, em Gênesis 22, versículo 2. Então disse Deus: toma o seu filho,
o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-lhe como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Em hebraico, holocausto significa subir ao alto. Ele representa a união com Deus vivo através do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. O sim inteiro do homem a Deus torna operante para nós o sim de Deus que já existia há muito tempo. Deus é sempre quem opera, quem abençoa, que transforma, faz tudo de forma completa e perfeita. Ele espera somente pela nossa entrega total. E o que quer dizer Tiago quando escreve: chegai-vos a ele e se chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. O pedido mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Somente se cumpre e se torna efetivo através do holocausto, da entrega total. Outras características básicas do holocausto era aquele que oferecia o sacrifício tinha que se unir com o animal sacrificado a Deus. Isso acontecia quando ele colocava sua mão sobre a cabeça do holocausto e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Levítico 1, versículo 4. Portanto, o holocausto somente tinha efeito contra aquele que oferecia. Declarava-se solidário com o sacrifício completo. Justamente aí começam os problemas com muitos que querem entregar-se ao Senhor. Se bem que as pessoas aceitem que se fale com elas sobre a entrega total a Deus, elas não querem desistir de si mesmas, elas excluem a si mesmas. Deus nos fez saber muito claramente que assim não é possível. Por exemplo, ele não diz quando se trouxer oferta ao Senhor, mas quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor. Levítico 1, versículo 2. O Senhor dirige-se primeiro a pessoa ao homem. Ele não quer em primeiro lugar teus atos, teu sacrifício, os teus esforços, mas a ti mesmo. Na preparação do holocausto, mostra-se claramente o que Deus quer. Então ele explorará o holocausto e cortará em seus pedaços. Versículo 6 do Levítico. Isso significa, em primeiro lugar, o Senhor não quer o exterior. Ele não quer a pele, o visível, mas o oculto, o interior. Ele quer nosso coração no holocausto. Chama a atenção mais uma característica básica. O Senhor olhava não somente o sacrifício, mas principalmente aquele que o trazia. Caim e Abel são um exemplo claro. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e parte B do versículo 5 a seguir. O Senhor quer a nós mesmos. Ele não se agradou de Caim e de sua oferta, porque no sacrifício Caim não havia cabeças em que pudesse colocar sua mão. Não havia coração, não havia sangue expiatório derramado. No seu caso, o sacrifício e a entrega do coração era coisa separada. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, porque Abel confessou ao Senhor: esse sacrifício, essa ovelha que matei sou eu. O juiz atinge
a mim aqui me tendes por inteiro. O problema é, pois, que o Senhor não pode se agradar do sacrifício de muitos, porque as pessoas que oferecem está distante e está interiormente afastado de Deus vivo, por desobediência. Em última análise, apesar do seu sacrifício, é ímpio, e a Escritura diz: o sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Nosso culto, nossas obras são uma abominação para o Senhor se não forem feitos de todo o coração, pois assim são sacrifícios em pecado. Também o sacrifício do Gólgota não tem efeito em tua vida se traz oferta em pecado. Isto é, se não está disposto a deixar os pecados, não tentes impressionar o Senhor com tuas muitas atividades. Ele diz a cada um de nós: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto de holocausto de carneiros. Isaías capítulo 1, versículo 11. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Versículo 16. De Davi aprendemos o que é sacrifício agradável a Deus. Ele diz no Salmos 40, versículo 6: depois de ter sido tirado de um poço de perdição, sacrifícios e oferta não quiseste. Abristes os meus ouvidos, e ele reconheceu que, por mais que se sacrifique ao Senhor, isso de nada adianta quando se é surdo para o que ele fala, quando não se aceita aquilo que ele nos mostra. Portanto, é possível oferecer ao Senhor o sacrifício da sua vida, do seu tempo, das suas forças e do seu dinheiro, continuando surdo para a voz do Senhor no coração. Samuel diz a Saul: tende porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e entender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Tu crer em Jesus Cristo, frequentas fielmente os cultos. Talvez seja ativo no reino de Deus, mas ele já pode abrir teus ouvidos. O Gólgota perde o sentido para ti, se não fores obediente. De que, pois, o Senhor se agrada? Oséias capítulo 6, versículo 6, nos dá a resposta: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto em seu coração. Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado e de rebanho ou de gado miúdo. Levítico capítulo 1, versículo 2, parte B do versículo. Anseia por nós, ele quer que subamos ao alto, ele quer unir-se conosco através do sacrifício, mas se ficarmos distantes do sacrifício, perde o efeito e o sentido. Podemos ter um mistério sacerdotal, isto é, podemos sacrificar o Senhor sem aceitar sua palavra em nossos corações. No caso do rei Saul, isso fica bem evidente. Saul queria unir o povo através do sacrifício, porque viu que se dispensava, mas ele mesmo falhou. Lemos dele: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse o Senhor a Saul:
trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabava ele de oferecer o holocausto, e eis que chegava Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar Samuel. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado a Micaias, eu disse comigo: agora descerão aos filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçando pela circunstância, ofereci holocausto. 1 Samuel 13, versículo 8 e 12. Saul ousou oferecer holocausto com o coração desobediente. Ele queria a vitória sobre os ameaçadores filisteus e o controle sobre o povo que espalhava. Mas ele mesmo não aceitou a palavra do Senhor. Ele não esperou pelo profeta, por isso Samuel teve que lhe responder. Quando Saul faz esse sacrifício, isso era permitido somente ao sacerdote e o profeta Samuel, que Samuel também era conhecido como um sacerdote, criado a mando do governador da época ali, que era um sacerdote. Eli tinha os seus cuidados para com Samuel, então era lícito a ele fazer isso, e não o rei Saul. Saul foi desobediente, mas não esperando o profeta, por isso Samuel teve que lhe responder: procedeste necessariamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois tirai agora o Senhor, confirmando o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não substituirá o teu reino. Versículo 13 ao 14. O sacrifício de Saul foi um holocausto, um sacrifício completo sem azeite, mas por causa da sua desobediência, ele não teve efeito. Atualmente, muitos crentes não sacrificam da mesma maneira como Saul. Por isso, o poder de Deus não tem efeito em sua vida. Apesar da entrega e do zelo, não há vitória sobre os filisteus, porque o fundo do coração deles não querem ser obedientes. Essa era a imperfeição do holocausto da antiga aliança, porque aquele que apresentava o sacrifício, apesar de colocar sua mão sobre a cabeça dos animais, podia deixar, em última análise, de entregar a si mesmo. Quem morre com seu sacrifício tem poder, e o sacrifício de Abel teve poder, pois ele mesmo morreu como prova de que seu sacrifício era genuíno. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz dele: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Em Hebreus 10, encontramos expressões de negações com relações a sacrifício do Antigo Testamento. É impossível que sangue de touros, de bode, remova pecado. Versículo 4. Sacrifícios e oferta não quiseste. Versículo 5. Sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Versículo 8. Que nunca jamais pode remover pecados. Versículo 11. Até que Jesus viesse, nele está tudo cumprido, pois ele é o rei, sacerdote, profeta e ao mesmo tempo cordeiro para o sacrifício. Lemos no mesmo capítulo, então,
eu disse: eis aqui e estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer o Deus a tua vontade. Versículo 7. Ou no versículo 9. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual era e ainda hoje o efeito desse sacrifício completo? Encontramos a resposta no versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, em que a vontade, na verdade, do Senhor Jesus, que diz: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, tornando-nos holocausto, quando aceitamos essa vontade, quando a obediência do Senhor Jesus torna-se a nossa obediência, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas causas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Hebreus 5, 8 e versículo 9. A falta de entendimento em relação ao sacrifício atualmente muito maior e mais grave do que na antiga aliança, pois não podemos seguir a Jesus sem deixarmos de fora a nossa própria pessoa. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz de forma bem clara: porque se formos unidos com Ele, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E em 2 Coríntios lemos que capítulo 5, versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Não podemos, ao mesmo tempo, estar separados de Jesus e crer nele. Não sabeis, vós, que os que prestam serviço sagrado ao próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. 1 Coríntios 9:13. E Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do teu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Essas palavras nos diz que não devemos somente receber o sustento, mas tornar-nos um como o Senhor. A oferta de manjares. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levítico capítulo 2, versículo 1. Se a tua oferta for de manjares de frigideiras, far-se-á de flor de farinhas com azeite. Levítico 2, versículo 7. Quando trouxerdes a oferta de manjares cozida no forno, será de bolo asmo, de flor de farinha amassado com azeite, e obrelhas asmo untada com azeite. Levítico capítulo 2, versículo 4. A oferta de manjares é o segundo sacrifício e representa uma vida santificada a Deus, e a entrega total leva à santificação total dela. Não faz parte do sangue da expiação, e ela é composta principalmente de azeite. Este sacrifício não se refere, portanto, à reconciliação, mas à santificação através
do Espírito Santo. Levítico 2. O azeite é citado várias vezes e usado de diversas formas. Nela deitará azeite. Versículo 1. Amassado com azeite, untados com azeite. Versículo 4. Deitarás azeite sobre ela. Versículo 15. Na Bíblia, o azeite é sempre uma representação do Espírito. Pergunta-se frequentemente por que tão poucos crentes são cheios do Espírito Santo. Procura-se desesperadamente por uma compensação, buscando-se o batismo do Espírito Santo. E nada se recebe. A razão porque há tão pouco azeite, tão pouco do Espírito Santo e falta de entendimento do holocausto de Jesus Cristo pode purificar, o purificador do sangue de Jesus ainda não fez efeito na vida de muitos filhos de Deus, pois onde o rio de sangue de Jesus Cristo fez efeito, a plenitude do Espírito Santo, encontramos frequentemente crentes que vive uma vida de fé cheia de dificuldade, tem um testemunho complicado, vive caindo e estão sujeitos a caprichos. Tudo isso é fruto de uma entrega parcial. Não há holocausto e, portanto, também não há oferta de manjares, pois onde o sangue de Jesus não fez efeito, também falta o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz: enchei-vos do Espírito pelas diversas aplicações do azeite na oferta de manjares. Vemos diversos níveis de santificação. Primeiro lemos: nela deitará azeite, e em Levítico 2, versículo 1, lemos: onde deve ser derramado o azeite sobre a flor de farinha, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. O que é flor de farinha? Trata-se do fruto do morrer e ser moído. A farinha é feita de duros grãos de trigo, sim, até mesmo não é possível fazer farinha sem mais nem menos de um único grão de trigo. Ele tem que ser primeiro semeado. Trata-se de uma lei espiritual que o próprio Senhor Jesus citou em João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perder-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Muitos filhos de Deus são solitários, porque não se submetem a esse processo. Ele se isola a si mesmo, defendendo sua vida, ao invés de entregá-la em uma pirâmide egípcia, em um túmulo faraônico. Achou-se grãos de trigo que ainda encontrava, mas nas mesmas condições em que tinham sido colocados ali durante milênios, eles ficaram isolados da pirâmide somente quando foram tirados e semeados para que pudesse começar o processo da morte. Houve frutos. Nós não chegamos aos 1000 anos, mas percebe-se frequentemente entre os filhos de Deus mais idosos que eles se isolam, sua vida gira cada vez mais em torno do seu eu, porque resiste ao processo da morte, se bem que têm o desejo de estarem logo com o Senhor. Eles não querem morrer no homem interior. Como é, entretanto, esse processo de morte? Primeiro passo, desaparecimento. Quando o Senhor Jesus começa com em verdade vos digo,
ele pretende acentuar uma verdade da salvação. E o que acontece em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, quando ele desaparecer, quando é coberto de terra, quando não é mais visto, então dá muito fruto. Somente poucas pessoas entregam seu próprio ser à morte. Quem não o faz fica isolado, porque não quer desaparecer. Segundo passo para a transformação, ficou-se que tão logo um grão de trigo cai na terra e coberto, começa uma transformação química. E isso é maravilhoso. Quando aceitamos a morte de Jesus, somos transformados. O ser antigo é duro, morre, tornando-os agradáveis para os que nos cercam. Terceiro passo de ampliação. Sabe-se que os grãos de trigo incham muito dentro da terra. Da mesma maneira, a visão de um filho de Deus é ampliada quando realmente aceita e segue o caminho da morte. A Escritura diz: transbordará para a direita e para a esquerda. Isaías 54, versículo 3. Olhamos para além de nós quando perdemos a nós mesmos. O quarto passo: o grão de trigo que morreu e continua debaixo da terra começa a romper. Filhos de Deus que falam muito das suas maravilhas, experiência que fizeram com o Senhor, também aparece romper, mas para o alto com grão de trigo é diferente. O quinto passo, enraizantemente, o grão de trigo lança raiz para baixo. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, somos exortados a lançar raiz. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim ainda nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Em Efésios 3,17 lemos: assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando estamos arraigados em Jesus pelo amor, experimentamos também o seguinte: o sexto passo da ressurreição. A primeira, vemos que tudo renasce, um caule cresce e então vem os grãos, os frutos, e os grãos de trigo já são flor de farinha quando são colhidos. Não somente depois começa o processo de moagem, já se pode ter experimentado muitas coisas com o Senhor e ter dado muitos frutos, mas a santificação, o processo em que se é moído, começa somente no sexto passo. Este processo de moagem é santificação contínua, até que a última parte dura do fruto seja eliminada. Comparemos a farinha em sua maciez e os grãos em suas durezas. Entretanto, ambos são do mesmo material. Do mesmo modo, existem dois tipos diferentes de crente: aquele que ainda não foram além do Gólgota, que ainda não foram transformados em flor de farinha, e aqueles que já se deixaram moer. Somente depois de termos sido moídos, recebemos a plenitude do Espírito Santo, onde a flor de farinha e o azeite pode ser derramado em meio à seca, à fome e um acontecimento na vida de Elias. Nos dá claras ilustrações a respeito. Ele diz à viúva e gentil com quem estava hospedado: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. 1 Reis 17, versículo 11. E isso a ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus,
Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Versículo 12. Mas Elias retrucou: não temais, vai e fazeis o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazeis aqui fora. Depois falaste para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Versículo 13 e 14. Então a viúva deu um punhado de farinha e um pouco de azeite ao Senhor, e ele multiplicou. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Versículo 16. Juntamente esse punhado de farinha, isso é em sentido figurado, o sentido de Jesus e o que o Senhor quer. Ele não importa a qualidade, mas a maciez, o estar moído. O velho homem em nós tenta continuamente escapar astuciosamente desse processo em moagem. Mas o Senhor foi previdente, pois lemos em Levítico capítulo 2, versículo 14. E trouxeram ao Senhor a oferta de manjares da primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias e espigas verdes tostada ao fogo. E isso é o grão esmagado da espiga verde, portanto não podemos escapar desse esmagamento e dessa moagem. Trata-se de uma lei espiritual. Anseia-se pela plenitude do Espírito Santo. Então deixa transformar-te em farinha. Então aceita as pedras de moinho que Deus colocou em teus caminhos. Quais ofertas de manjares não levavam azeite derramado sobre elas, mas eram feitas com ele, conforme o versículo 7 de frigideira. Se a tua oferta for de manjares e frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. As de frigideira parece-me uma representação das provações. Defendemos-nos, ressentimos a moagem. Essa oferta de manjares era somente feita com azeite, mas não amassada. A oferta de manjares amassada representa de modo profundo o sofrimento do Senhor Jesus. Quando trouxeres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolo asmo de flor de farinha amassada com azeite, e obreias asma untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassado com azeite. Versículo 4 e 5. Esse é o processo final da santificação. A flor de farinha é uma representação do Senhor Jesus, se bem que não havia dureza nele, e ele foi levado à fornalha acesa do sofrimento, e dessa fornalha acesa do sofrimento sai o bom aroma do céu, que desse modo milhões e milhões de pessoas foram salvas quando o Senhor te conduz à comunhão do seu sofrimento e tu aceita, és um como ele. Então não somente é derramado sobre ti o azeite do Espírito, mas fica cheio dele, tornaste-te como o Senhor. O último componente da oferta de manjares era incenso. Está dito repetidamente: e sobre ela porá incenso. Esse incenso estava inesperavelmente ligado à oferta de manjares, e o que significa é que a santificação e o diálogo
que o Senhor, os santos, são inesperavelmente ligados, flor de farinha, azeite e incenso era então queimado junto, tomara dela um punhado de flor de farinha e do azeite como todo o seu incenso, e os queimará com porções memorial sobre o altar. E a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, versículo 2, a vinda moída que ficou cheia do Espírito Santo, o incenso, o espírito da oração, transforma-se então em uma chama acesa da oração. Encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9, a descrição dos resultados impressionantes de uma vida queimada de tal maneira pelo Senhor, o quanto tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostrados-se diante do Cordeiro, tentando cada um deles uma harpa, a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novos cânticos, dizendo: digno és de tomar o livro. Um dos primeiros resultados que o Senhor é louvado e glorificado, mas tal vida também tem poderoso efeito sobre a terra. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Apocalipse capítulo 8, versículo 4 e 5. Por causa de tal oferta de manjares, que é queimada e vivida como aroma agradável ao Senhor, a voz do testemunho é ouvida poderosamente, e as pessoas são tomadas pelo temor de Deus. É oferta pacífica. Essa oferta pacífica, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizerdes de gado, seja macho ou fêmea, a oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Levítico 3, versículo 1. Mas a carne do sacrifício de ações de graça, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada deixará dela até amanhã. Levítico capítulo 7, versículo 15. Em comparação com outros sacrifícios do Antigo Testamento, a oferta pacífica, o sacrifício de ação de graça, tem uma característica especial. Ela é o sacrifício do meio, o sacrifício central, e é citado entre o holocausto e a oferta de manjares, por um lado, a oferta pelo pecado e pela culpa, do outro lado, tudo procede do meio. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo crucificado no meio da Torá, livros da lei do Antigo Testamento. Está escrito: depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral um urim e um tumim, luzes e perfeições. Levítico 8, versículo 8. Este é Jesus Cristo, a luz do mundo, a perfeição e justiça de Deus. Jesus Cristo é também a nossa oferta pacífica, nossa oferta de gratidão, graças a Deus pelo seu dom inefável, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 15. O grande engano religioso em nossos dias é que se quer tudo de Deus, mas se contorna ao centro da cruz. Falar de uma vida santa sem aceitar a cruz não tem sentido. Minha pergunta é: Jesus Cristo é o centro da sua vida? A oferta pacífica em Levítico 3
e também o sacrifício do encontro do homem culpado encontra a Deus na oferta pacífica entre Deus e o homem. Existe um abismo intransponível, por mais que o homem se esforce para agradar a Deus, ele não consegue alcançar o nível dele. Todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra hebraica para oferta pacífica significa completar ou suprir insuficiência. No Antigo Testamento, portanto, o homem dava a Deus o que lhe faltava, e o que lhe faltava, faltava-lhe como também a ti. O encontro decisivo com Deus vivo, todas as trevas e derrotas em tua vida acontecem porque não o vês e reconheces com a tua oferta pacífica. Por isso também não tendes um encontro com Jesus Cristo. Não podes trazer nada a Deus, pois do teu lado há sempre uma insuficiência. Mas o que devemos dar a Deus? Ele nos deu Jesus, nos deu a sua graça, e nós voltamos a dar-lhe Jesus. Isto sou estranho, mas não existe outra possibilidade. Isso nos é mostrado na oferta pacífica, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da tua porta, da tenda da congregação, e os filhos de Araão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar. Ao redor, em outras palavras, quando a pessoa trazia sua oferta pacífica, Deus, ela identificava com o animal e identificando-se com ele, que era sacrificado em seu lugar, trazia a Deus o que lhe faltava. Somente desta maneira Deus nos aceita, apesar de sabermos disso, de confessarmos como o poeta: o sangue e a justiça de Cristo são meus adornos e vestes de honra com os quais subsistirei diante de Deus quando no céu entrar. Na prática, porém, a coisa é muito mais bem diferente. Entretanto, somente podes ver a Deus se tornaste um como o Senhor Jesus. Quem reconhece isso, exclama: tenho nele tudo que me falta. A Bíblia inteira está cheia dessa mensagem do encontro entre Deus e o homem na oferta pacífica. É por aí o caminho que podemos escolher do nosso sacrifício, das nossas ofertas. Igual o rei Davi, me ponho a pensar, foi profeta, seus salmos, seus procedimentos com seus inimigos são proféticos. Saul perseguiu até o sangue. Depois que o rei Saul e também Jonas, o príncipe herdeiro, tinha morrido, Davi assumiu o poder, mas Jonas ainda tinha um filho aleijado de ambos os pés, Mefibosete. Notavelmente, esse nome significa o que espalha, a vergonha. Este homem aleijado, que não tinha mais nada de real em si, foi chamado por Davi. O rei Davi, que em uma figura do rei celestial, não chamou entretanto para julgá-lo, mas sim para salvá-lo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas,
Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Jonatas era o elo da ligação entre a casa de Saul e a casa de Davi. O nome significa dom de Deus. Ele é um tipo de Senhor Jesus. Nele vemos com a oferta pacífica e aplicada ao homem culpado e aceito por Deus e passa a ter comunhão com Deus vivo, a ponto o alto desse sacrifício e a refeição no Antigo Testamento tratava-se de uma alegre festa em reconciliação ao próprio Deus. Era o anfitrião, ele recebia o melhor. Lemos em Levítico 3, versículo 3 e 4, do sacrifício pacífico. Trará a oferta queimada ao Senhor e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre ele. Aquele que oferecia o sacrifício podia participar da refeição. Levítico capítulo 7, versículo 15, o diz muito claramente: mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia dos seus oferecimentos. Nada deixará dela até amanhã. Tratava-se da aceitação completa da comunhão com Deus vivo. Pessoas amedrontadas ficavam felizes e contentes. Entendemos agora o que Davi quer dizer no Salmo 23, versículo 15, quando afirma: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nos nossos mais profundos anseios são satisfeitos, pois temos comunhão com o Pai e o Filho em espírito. Vejo esse aleijado Mefibosete sentado à mesa do rei, ao nível dos dois e completamente diferente. Davi teria o direito de castigá-lo e matá-lo, pois ele era o culpado, o miserável. Mas eles não têm comunhão com um outro, porque por amor de Jonatas, lemos repetidamente, segundo Samuel 19, essa comunhão na oferta pacífica não elimina nossa miséria. O Salmos 22, versículo 26 diz: o sofredor hão de comer e fartar-se louvarão o Senhor, e os que buscam viva para sempre o vosso coração, como Mefibosete está sentado à mesa de Davi. Seu sofrimento foi removido, mas coberto pela mesma comunhão. Morava Mefibosete em Jerusalém. Porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 13. Ele morava na cidade santa, no palácio. Sim, ele se assentava à mesa do rei, e mesmo assim era coxo de ambos os pés. Ele continuava fraco e miserável, mas podia exclamar: quando sou fraco, então que sou forte, estou em comunhão com meu rei. Por amor de Jonatas, apesar de ser miserável, gloriamos no poder de nosso Deus e agradecemos o Senhor por força do fato de Jesus Cristo ter se tornado nossa oferta pacífica. A oferta pacífica é também um sacrifício de louvor. Esse sacrifício é o objetivo mais elevado que Deus tem conosco. Isto é, que Ele seja louvado, exaltado, seu santo nome deve ser glorificado. Em toda a história mundial, no final das contas, a única coisa que importa é o louvor a Deus. Para isso também foram criados os céus e a terra. O salmista compreendeu e exclama: bendirei o teu nome em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 34, versículo 1. Somos tão egocêntricos
tão dominados por uma vaidade doentia que facilmente perdemos de vista esses elevados alvos de louvor a Deus, e por isso perdemos a força, esquecemos que Deus criou o mundo visível e invisível. Para este fim, Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Também a criação exalta a glória de Deus. Os céus proclamam a sua glória, de Deus o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discurso, o outro dia. Uma noite revela conhecimento, a outra noite. Salmos capítulo 19, versículo 2 e 3. Não podemos ver o Senhor, mas percebemos como Ele é, louvando. Isaías viu e ouviu, como um serafim louvava o Senhor e exclamava: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. O mais glorioso louvor em honra a Deus, porém acontecendo e acontecerá em nossa pequena terra comparada com o universo. Nossa terra é como o particular do pó. Poderíamos fazer uma comparação com um pátio em que há muitos tonéis cheios de areia. Quando milhões de grãos de areia cabem em cada tonel, um desses grãos é a nossa terra, que Deus fez coisas mais gloriosas, aquilo que mais engrandeceu o seu louvor. Todo o universo ficou admirado e milhões de anjos assistiram. Deus entregou a oferta pacífica e o sacrifício e a ação de graça. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto pelos seus pecados de todo mundo. Esse ato de Deus faz jubilar os anjos, a igreja de Jesus e os quatro seres viventes em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede em toda tribo, língua, povo, nações, e para o nosso Deus constitui reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluias. Ficaremos por aqui. Tenham uma ótima noite ou um ótimo dia e a paz seja convosco. Lermos a Bíblia, conhecermos as Escrituras. Nela contém a verdade, para que nós possamos em tudo